Você precisa saber. Rolando um papo. Credibilidade. Rolando um papo. Um programa feito para você. Apresentação: Adriana Rolando. Bom dia, amigos. Sexta-feira, ainda bem que é sexta-feira, é dia de Rolando um Papo. Rolando um papo, um programa feito para você. Apresentação: Adriana Rolando. Daqui a pouquinho nós estaremos recebendo ao vivo em cores o secretário municipal de saúde, o Dr. Edson Ricome. Estamos aqui a postos, eu e Cláudia Turra, a jornalista Cláudia Turra. Eu quero apresentar a Cláudia porque muitas pessoas perguntaram para mim da Cláudia, que fala muito, né? Fica Adriana Rolando, Adriana Rolando. A Cláudia eu a conheço há muitos anos. Ela fazia faculdade de jornalismo e conheço também o pai dela, que é o Dr. Diniz, cardiologista. Uma excelente pessoa, queridíssima por todos aqui de Guaratinguetá. E o Dr. Diniz falou comigo à época que ele tinha uma filha que estava fazendo jornalismo. Eu falei, é louca, porque quem faz jornalismo não é normal. Daí a Cláudia foi falar comigo e ela chegou a trabalhar uma época comigo na Rádio Piratininga, que eu fazia o Jornal das 6 na Rádio Piratininga. Infelizmente, depois ela parece que foi viajar, ela ia fazer um curso, se especializar em fotografia e eu fiquei fora do ar 3 anos. E depois, quando eu fui retornar, eu liguei para a Cláudia e a convidei para vir aqui comigo, porque sei da índole, da referência que ela tem familiar. Porque quando eu falo de família, é exatamente isso que eu estou falando. Você conhece a pessoa justamente por causa do berço que ela traz com ela. A educação que ela teve, os valores que ela preserva. E é claro que isso ela aprendeu com a mãe, com o pai, com as pessoas que ela convive. Por isso que eu fiz questão de convidá-la. Cláudia Turra, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo carinho, por lembrar de ter me contactado. Já te agradeci. E a gente está aí, vamos fazer um jornalismo de qualidade aqui na Rádio Clube. Um programa de entrevistas. E vamos batalhar para virar uma jornalista de sucesso, aí como a minha querida Adriana, né? Você sabe que eu conversava com a Cláudia tem 26 anos. 23 anos. E eu comecei a atuar na área de jornalismo justamente com a idade dela. O Dr. Ricome já está chegando, acabou de me mandar a informação. Eu quero agradecer a todas as pessoas. Um abraço muito especial, especialíssimo, a todas as pessoas que têm nos abordado, falado, que estão ouvindo o programa, aos taxistas ali da Rua Comendador, essa rua principal do centro de Guaratinguetá, as pessoas que encontram conosco, nos abordam, falando que estavam com saudades, que estavam esperando o nosso retorno. Quando você vai amadurecendo, você começa a entender que algumas coisas são imprescindíveis na vida, outras são desnecessárias. Chega uma época que você sabe que você pode prescindir dessas coisas, mas amizade e família, você não pode abrir mão, até porque esses são os seus alicerces. O poeta Vinícius de Moraes afirmava que ele poderia abandonar os amores que ele tinha na vida, e olha que ele tinha muitos amores, mas que ele não poderia, ele morreria se ele deixasse, se ele fosse obrigado a deixar um dos seus amigos. Quando eu falo da relação de amizade, ela pode ser aquela amizade das pessoas que você convive, que eventualmente você vê todos os dias e tem com essas pessoas um laço estreito, uma relação estreita de amizade, ou pessoas que gostam de você, porque quando você trabalha num programa de rádio, você cria esse laço de afinidade, de afetividade com as pessoas que estão ouvindo, com os inúmeros ouvintes que estão acompanhando o programa, no caso agora, o programa Rolando um Papo. Então eu quero deixar meu carinho para todos vocês que têm conversado conosco, que têm incentivado cada vez mais esse programa Rolando um Papo. E dizer que a gente faz com a certeza e com a pretensão, porque é claro que a gente tem a pretensão de fazer sempre o melhor e levar sempre a melhor
informação para vocês. Hoje a gente vai receber o Dr. Edson Ricomi. Na semana que vem vai estar aqui no programa, já confirmou, o bispo de Aparecida, o arcebispo de Aparecida, Dom Darcy Nicioli. Agora a gente já tem um Papa, o Papa é argentino, ele é da ordem jesuíta, alguns estão falando de São Francisco de Assis, mas tem o São Francisco Xavier, que é da ordem desse mesmo Papa agora, o Papa Francisco, que é jesuíta, uma pessoa simples e que abre mão de muita a necessidade da ostentação. Ele tem demonstrado isso no seu gesto. Então, a semana que vem, a gente vai estar conversando ao vivo aqui com o Dom Darcy Nicioli. Já está aqui, ao vivo em cores, o Dr. Edson Ricomi. A gente vai para um break rápido para a nossa vinheta e daqui a pouquinho a gente volta para conversar com o secretário de Saúde da cidade de Guaratinguetá, que está aqui, com a Alessandra Marucci, com a Angélica Monteiro. Vou falar uma coisa para você, sabe, Cláudia? Eu dou sorte para quem trabalha comigo. A Angélica trabalhou comigo, hoje ela está bem empregada e ganha bem. Quer dizer, você pode esperar que você vai conseguir isso aí. E o André Costa, que começou comigo também no programa que eu fazia aos sábados, que era os 120 minutos. O André estava fazendo jornalismo, precisava da experiência até para fazer essa experiência em rádio. Ele veio trabalhar conosco, é um excelente profissional, está aí na Rádio Aparecida, uma pessoa excelente. Editor, não está fraco, não está vendo, né? Que a pessoa vai ficando melhor que a gente até. Né? Daqui a pouquinho a gente volta. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação: Adriana Rolando. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação: Adriana Rolando. Bom, tá aqui, doutor, por favor, senta ali. Bom dia, muito obrigada pela presença do senhor ao vivo em cores no nosso programa. Bom dia, Adriana. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Mais uma vez, grande prazer estar com você, que além de uma jornalista super competente, grande amiga de muitos anos, parceira, enfim, não vou ficar elogiando muito a Adriana, não. Ah, tá bom. Cláudia Turra, por favor, leia o perfil do nosso secretário de Saúde de Guaratinguetá. Dr. Edson Ricomi é paulista, médico cirurgião, atuando em Guaratinguetá desde 1989. Quer seja na área da medicina operativa na Santa Casa de Misericórdia e consultório médico, bem como na área administrativa da saúde, na função de secretário municipal, cargo que ocupou nos últimos 2 mandatos do prefeito Francisco Carlos. Hoje, retorna à titularidade daquela pasta, ciente dos grandes desafios que terá de enfrentar, para obter a qualidade desejada pelos munícipes, carentes de referência na área da saúde. O grande desafio inicial será o de reorganizar e planejar o serviço, montar e motivar a equipe de trabalho, visando a máxima e melhor utilização dos recursos materiais, financeiros e de pessoal, de forma a humanizar o atendimento na saúde. Outro grande desafio é o de atuar de forma efetiva e eficaz na área da medicina preventiva, combate à dengue, centro de zoonoses, saneamento básico, vacinação, saúde da família e outras. Terá ainda a grande tarefa de rever, organizar, planejar e criar ou cancelar convênios e contratos, já assumidos e por assumir, de forma a que os serviços terceirizados possam alcançar a qualidade necessária. Em paralelo a esses grandes desafios estruturais, o Dr. Ricomi terá que buscar soluções imediatas para os seguintes assuntos: melhor atendimento no pronto-socorro municipal, melhor atendimento nas UBSs, melhoria no agendamento, na marcação de consulta e evitar o absenteísmo. E melhorar a agilidade na marcação e realização de exames. Estes e outros assuntos serão analisados e discutidos ponto a ponto no nosso Rolando um Papo de hoje. Doutor, o senhor chegou em Guaratinguetá em 1989, o senhor tinha algum parente aqui, veio para cá por quê? Na realidade, existia um desejo meu e da minha esposa, a Lúcia, que também é médica, cirurgiã vascular, de irmos para uma cidade do interior. Uhum. A ideia era constituir família no interior, pela tranquilidade, segurança, enfim. Nessa época nós morávamos no Rio de Janeiro.
E foi por uma opção geográfica. Nós não tínhamos amigos aqui. Um amigo bastante grande meu, querido Dr. Marcelo Iglesias, cardiologista, junto com a sua esposa, doutora Mara, fizeram um convite e nós acabamos aceitando. Viemos para cá, conhecemos a cidade e, como o povo de Guaratinguetá fala, tomamos da água, né? Tomamos água e não fomos mais embora, graças a Deus. Fomos muito bem recebidos em Guaratinguetá. Fui concedido um título para mim, alguns anos atrás, de cidadão honorário de Guaratinguetá. Título esse que me honra bastante. Enfim, somatório de fatores, alegria de estar numa cidade maravilhosa como Guaratinguetá, recebido pela população de braços abertos, podendo exercer minha profissão da maneira plena. Não tem jeito de ir embora, né? E como que o senhor decidiu que entraria e participaria efetivamente da vida das pessoas com esses cargos que foram citados, né? Como disse a Cláudia, na apresentação inicial, você já foi secretário de saúde nos 2 últimos mandatos do prefeito Francisco Carlos. Tudo começou logo no começo dos anos 90. Existia um pronto-socorro arcaico na nossa cidade que funcionava, quando funcionava, no AME. E eu fiz parte de uma comissão de médicos reivindicando o funcionamento de um pronto-socorro efetivamente verdadeiro em Guaratinguetá, junto com a Associação Paulista de Medicina. Na época, o saudoso Dr. Guilherme Filippo era secretário da Saúde do então governo Gilberto Filippo. E fui convidado para organizar esse pronto-socorro. Eu era jovem, cheio de ideais, e o Dr. Guilherme achou que eu tinha um perfil para isso. Organizamos esse pronto-socorro junto com a PM e mais alguns colegas, que se passou a ser chamado de pronto-socorro municipal. Na época funcionavam com 2 médicos. E como eu organizei, ele me convidou para ser o chefe desse pronto-socorro. Então, depois disso, fiquei chefe do pronto-socorro na gestão do Dr. Nelson Matídios, por capacitação técnica, inclusive, que eu não tinha conhecimento, não o conhecia. O secretário de saúde era o Dr. Luiz Oliveira, extremamente competente. Uhum. E depois eu tinha amizade bastante forte com o Dr. Francisco Carlos. Ele me convidou para fazer parte da equipe dele. Fui chefe do pronto-socorro, fui chefe do serviço médico e depois passei a ser secretário da saúde nos últimos 2 anos de mandato dele. Quando a gente fala nos desafios que serão enfrentados por você, eu retomo ao ponto do próprio prefeito Francisco Carlos, que disse, quando candidato, que os olhos deles estariam voltados para a saúde de Guaratinguetá, o que dá a você uma responsabilidade ainda maior, de preencher as lacunas que foram deixadas e de dar à população uma saúde, um atendimento de saúde de qualidade. Como que você pretende fazer essa revolução? Na realidade, quando a gente está fazendo campanha eleitoral, a gente depara com todos os anseios da população. Uhum. A população, durante a campanha, fala ao prefeito tudo que ela está sofrendo, tudo que ela está precisando, as suas carências, as suas necessidades. E nada melhor do que uma campanha, você participar de uma campanha para você saber de fato, junto com a população, principalmente a população que não tem convênio médico, a população mais carente, das dificuldades que eles encontram para que sejam atendidos na sua plenitude do direito constitucional que lhes é garantido. Então, hoje, a saúde está muito ampla, os serviços são muitos, né? Nós temos um problema bastante sério da justiça liberando liminares, atrás de liminares, nos obrigando a comprar remédios que não são padronizados pelo governo, medicamentos de alto custo, que são medicamentos, na sua grande maioria, até justos para que a população tenha acesso, só que de um custo extremamente elevado. E quem paga? E que não existe contrapartida do governo e que acaba sobrando para o município. Ah, sim. Isso atinge diretamente o orçamento da saúde. Uhum. Então, quando você compra uma medicação para um paciente que custa 4, 6 mil reais por mês, você deixa de atender
aproximadamente 130, 150 munícipes. Nós estivemos no Palácio do Governo, inclusive junto com o governador, secretário de Saúde, o prefeito Francisco Carlos, e na nossa região, que envolve 17 municípios hoje, 25 milhões de reais são gastos por ano para medicação padronizada para a população inteira. E 5 milhões de reais são gastos para cerca de 5 mil pessoas. Quer dizer, 1/5 disso envolve nem 1% da população que tem acesso ao Sistema Único de Saúde. Então é uma tragédia. Enquanto o governo do Estado, junto com o governo federal, não tiver a contrapartida e colaborar com o município, isso torna um problema bastante grave. Por que torna grave? Porque o dinheiro é um só, você descobre 3 santos para cobrir um santo que a Justiça mandou cobrir, falta médico, você não tem condição financeira de colocar o médico onde você tem que colocar, você não tem condição de comprar uma ambulância nova, porque o dinheiro é um só. O orçamento do município de Guaratinguetá não é um orçamento frouxo, é um orçamento bastante apertado. Guaratinguetá não é considerado uma cidade rica, muito pelo contrário, a gente tem limitações bastante importantes do orçamento. Isso leva à falta de recursos em alguns setores da saúde. Então a grande dificuldade hoje é isso, é você ter que trabalhar em cima de crise diária para tentar solucionar o problema. Nós entramos na Secretaria da Saúde para trabalhar. Nós não estamos, eu já tenho experiência nisso. O doutor Francisco Carlos, não foi um convite, foi uma intimação. Quando o doutor Francisco Carlos me intimou para ser secretário da Saúde, nós sabíamos que nós teríamos que ter uma equipe bastante experiente dentro da saúde. Por isso que a formação da nossa equipe, tem algumas pessoas que já faziam parte comigo no governo, no último mandato do doutor Francisco Carlos. Nós sabíamos da dificuldade toda que nós teríamos. E não adianta a gente falar do passado, era assim, era assado, porque isso vem vindo, isso não é uma coisa que aconteceu do dia para o outro. Então, temos que fazer um gerenciamento bastante agressivo em relação a uma série de fatores que está atingindo a população, para que a gente possa definir o mais rápido possível todas as prioridades, porque nós temos muitas. No meu histórico, no começo do programa, a colocação das prioridades, aí quase que eu fui embora do programa já, porque são tantas que dá até vontade de chorar, de fugir. Mas nós estamos trabalhando com uma equipe muito, muito grande. Vale a pena que a população tenha ciência de que o doutor Francisco Carlos, ele está empenhado pessoalmente nisso, compartilha comigo de todos os problemas, não está isolado do problema, ele compactua isso comigo. Não é um prefeito paisagem. Não é um prefeito paisagem. A minha equipe trabalha, não tem horário. Outras secretarias estão envolvidas junto comigo, que dá vontade, dá gosto de trabalhar na prefeitura hoje, é isso, porque todas as secretarias estão envolvidas. A Secretaria de Comunicação, a Secretaria de Agricultura, Serviços Urbanos, o SAEG. Nós temos uma força-tarefa de combate à dengue, apesar das limitações logo no primeiro mês. Peraí, a gente já vai falar especificamente dessa questão da dengue, mas eu não quero perder o fio da meada para falar como eu citei aqui, o item do melhor atendimento no pronto-socorro municipal. Eu estive com você há muitos anos atrás, quando você era diretor da Santa Casa, do pronto-socorro da Santa Casa. Fiquei quase uma tarde com você, que você sugeriu que eu fizesse isso como jornalista. Exato. E uma das grandes preocupações, e que foi citado por você, que foi observado por mim, é que o número de pessoas que vão ao pronto-socorro não teriam a necessidade de estar ali. Daí chega uma pessoa que tem uma urgência no atendimento, ela acaba deixando de ser atendida, porque tem gente ali que não precisaria estar ali. Como que poderia ser resolvida essa questão? Você acredita que se as UBSs funcionarem melhor, essa demanda, ela acaba? Não acredito não, tenho certeza. Hoje, o pronto-socorro municipal de Guaratinguetá atende uma média de 11.500 pessoas mês. Quer dizer, 11.500 mês. Toda a população de Guaratinguetá passa pelo pronto-socorro por ano. Quer dizer, então nós estamos na Síria.
é bombardeio, guerra civil, né? E o que acontece? Historicamente se sabe que cerca de 80% dessas pessoas que passam pelo pronto-socorro não vão no pronto-socorro por uma emergência, vão no pronto-socorro porque não tem outra opção. Então, o pai chega em casa do trabalho 6 horas da tarde, seu filho está com febre, ele estava trabalhando, então ele não tem uma unidade básica que funcione. Então, o que a gente precisa? A gente precisa fazer com que todos os postos, as unidades básicas de saúde, os programas de saúde da família, que são muitos em Guaratinguetá, numa somatória, hoje nós temos 17 postos entre PSF e postinhos funcionando. Isso, a atenção básica é que não está sendo dada. Então, Você acha que essa deficiência se deve a quê? Essa deficiência se deve a falta de médico na rede, uma falta de gerenciamento para reorganizar esses horários dos médicos, coisa que a gente está trabalhando já desde a primeira semana de janeiro, visando readequar isso. Para você colocar uma quantidade suficiente de médicos para ambulatório, você não pode contratar em caráter emergencial, você precisa fazer concurso. Você precisa adequar o salário desse funcionário, desse médico, dessa enfermeira que vai ser concursada para ajudar, para que alguém se prontifique a trabalhar nesse local. Hoje, apesar de formar em quase 15 mil médicos por ano no Brasil, a maioria dos médicos não trabalham mais como era o médico de antigamente. Qualquer salário o cara ia trabalhar. Hoje não, hoje existe uma reivindicação bastante forte, a concorrência dos outros municípios e das outras cidades que oferecem salários melhores. Às vezes a gente já deparei 3 vezes com um médico que vai sair daqui para ganhar o dobro no município vizinho nosso. Pinda, né? Pinda, Lorena, enfim. Então a nossa dificuldade é bastante grande para que a gente nos adeque a isso tudo aí. Está sendo feito um trabalho importante, já melhorou bastante em relação ao 2012. Ainda existem carências, mas o que a população tem que entender, não vai ser um problema que já vem há alguns anos, a gente não consegue solucionar tudo em 60, 90 dias. Mas a grande maioria dos problemas, até o final desse semestre, se Deus quiser, nós vamos resolver. Em 6 meses é razoável. Ao vivo e em cores, conosco hoje aqui no Rolando um Papo, o secretário municipal de saúde da cidade de Guaratinguetá, doutor Edson Riccone. A gente vai... Você ouvir a vinheta e eu já volto. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Bom, doutor, você estava falando da questão da dengue, que eu acabei de derrubar água aqui no Lexicon. Adriano, você não tem jeito mesmo, né? É grave a coisa. Fui conversar com ele, daí derrubei o copo, a água caiu no colo dele. Você falou da dengue. O Francisco Carlos veio aqui, né, no nosso primeiro programa, fez uma entrevista ao vivo conosco, e ele estava falando da preocupação de vocês até com a dengue, que o ano passado, pessoa de Adriano teve dengue. Cidade inteira, eu moro na região do Jardim Independência, na minha rua, quase todos os moradores tiveram dengue, a minha cunhada teve dengue, então... as medidas imediatas que foram tomadas e o reflexo dessas medidas para a população de Guaratinguetá, no caso específico da dengue. Então, nós, na primeira semana, no segundo dia de governo, dia 3 de janeiro, nós fizemos uma reunião com algumas secretarias junto, Secretaria de Comunicação, Secretaria da Agricultura, Serviços Urbanos e o SAEG. Para que isso? Nós sabíamos que teria que haver contratação de emergência, coisa que demora, até mesmo emergencialmente você precisa de um prazo para você conseguir legalizar essa contratação de pessoas, de visitadores para isso. Nós sabíamos da dificuldade, então nós fizemos essa força-tarefa, que resultou com um trabalho bastante importante. No final de janeiro, Adriana, de 2012, nós tínhamos cerca de entre 400 e 500 casos de dengue em Guaratinguetá. No final de janeiro de 2013, nós tínhamos 6 casos. Ô, louco? Não, o louco é lá na psiquiatria. Então, nós casos? 6 casos, sendo 2 casos da cidade e 4 de fora.
confirmados em Guaratinguetá. Então, parece assim... uma diferença mágica, abissal. Mas não é mágica, foi um trabalho importante. Durante os finais de semana, a gente sabe que a população fica em casa durante o final de semana, então tem a facilidade de deixar o visitador de saúde, os agentes, entrarem nas casas. Então, durante o final de semana, a média de final de semana aí são visitadas 500 casas no final de semana. A gente tem tirado com o caminhão cata-bagulho, em caráter de mutirão, nós temos retirado cerca de 8 toneladas de tranqueiras, bagulhos, entulhos e afins em cada final de semana. Quer dizer, então, você tirando isso, fica as pessoas, eu já ouvi várias vezes algumas autoridades falando na rádio, a culpa é da população. A culpa também é da população, mas se o poder público não colocar para a população à disposição de um caminhão, de alguém que tire, uma senhora aposentada que mora numa casa antiga, que tem um quintal grande, cheio de tranqueira lá dentro, ela não tem condição de contratar uma Kombi, uma carroça, alguém, porque isso custa dinheiro. Então a gente tem que disponibilizar disso para a população. Cabe ao poder público fazer parceria. Não adianta falar na rádio, a culpa é do seu Zequinha lá da esquina que deixou o lixo atrás, o pneu velho. Cabe a gente orientar, sabe? Não é uma vez. Tem que educar. Não é no outro ano. Isso é um trabalho. Hoje, gente, a dengue tem 4 tipos. Tem 4 sorotipos de dengue. Então, eu participei com uma reunião com todos os secretários de saúde da região já 2 vezes. Já fui ao governo do estado. Tem cidade aí que está com 3 tipos de dengue dentro. Tem 3 sorotipos diferentes. Nossa, do mosquito afetando o vírus, atacando as pessoas. Então não adianta, já peguei dengue, dane-se. Não. A dengue, quando você pega pela segunda vez, dependendo do tipo, o risco de complicações da dengue hemorrágica aumenta. Mas então, pode pegar de novo? Pode, porque você pega um tipo, você fica imune àquele tipo. Como hoje tem 4... Guaratinguetá, graças a Deus, a gente só tem a grande maioria até agora, tipo 1. Mas se nós deixarmos em Aparecida, no Putim, em Cruzeiro, por exemplo, já tem outros tipos, já tem outros sorotipos diferentes. Então, a gente precisa trabalhar nisso. Isso é um trabalho incansável. Nós estamos trabalhando para a contratação de mais agentes. Deve sair isso até o final de março, se Deus quiser, essas pessoas vindo, já é um número grande de visitadores para nos ajudar. Estamos fazendo a pulverização, estamos fazendo a limpeza junto com os serviços urbanos, outras secretarias, para fazer a limpeza, para tentar o máximo possível. E está dando resultado. Né? Os números mostram. Os números mostram. Estatística, né? Não dá para... Então, os números não tem como mentir. Graças a Deus, a gente conseguiu uma resposta muito rápida. Mas não adianta, bobeou, esse número cresce rapidamente. Tá? Então, quer dizer, o que o senhor está querendo dizer é que esse trabalho de vocês vai ser contínuo. Esse trabalho que deveria começar em junho de 2012, tá? Vale salientar o seguinte, que todo o trabalho de prevenção para uma epidemia de dengue, para você controlar o vetor, o mosquito, que vai proliferar em dezembro, em janeiro, nas chuvas, você tem que começar em junho. Então, infelizmente, na nossa cidade, isso não aconteceu. Então, a gente está fazendo atrasado. E graças a Deus, né, preciso agradecer até alguns mosquitos aí que estão colaborando com a gente. Graças a Deus, a gente conseguiu derrubar bastante esse número. A doutora Lúcia, lá em casa, ela tinha comprado 6 raquetes daquela de dar choque no mosquito. Sabe aquela raquete? Eu já vi. Aquilo é uma maravilha, aquilo é uma invenção do século. Então, elas estão encostadas lá, porque estava um inferno até novembro, dezembro, de pernilongo em casa. Era 24 horas por dia, pernilongo na casa inteira. E eu já tenho, sim, mudou muito esse perfil. Quase que a gente não tem mais pernilongo. E não só na minha casa, não. A população na rua me para falando que, olha, os mosquitos lá de casa sumiram. Temos ainda, lógico, a gente é uma pequena batalha. Nós estamos aos 4 minutos do primeiro tempo dessa batalha, né? É um jogo bastante complicado. Mas a população pode ter certeza que muita gente está atenta a isso e que nós somos parceiros da população. Vai ser trabalho junto e estamos juntos na secretaria. Eu estou lá firme para isso. Ao vivo em cores conosco hoje aqui no Rolando um Papo, secretário municipal de saúde da cidade de Guaratinguetá, doutor Edson Icone. Nós falamos de 2 assuntos, que é a questão do pronto-socorro
E a dengue, que segundo os dados do secretário, em janeiro de 2012, nós tivemos em Guaratinguetá de 400 a 500 casos, e agora, em 2013, nós tivemos apenas 6 casos, sendo que 3, né? 2 não eram. 2 de Guará. 2 de Guará e 4 das cidades vizinhas. Aliás, aqui em Guaratinguetá, eu conversei com o senhor na quarta-feira, que eu e a Claudinha estivemos na Secretaria de Saúde, eu dizia isso, né? Nós temos um corpo clínico em Guará excelente, nós temos excelentes profissionais na área de saúde, né? Médicos ótimos. E o que acontece é que as cidades vizinhas acabam usando o serviço de saúde de Guaratinguetá. E é um serviço que também você não pode falar que você não vai prestar. Só que você não recebe dessas cidades para fazer esse atendimento. Você recebe? Essa pergunta é bastante interessante. O pronto-socorro municipal, ele está dentro da Santa Casa de Guaratinguetá. Né? O pessoal não gosta que fala que está dentro, está do lado, né? Então, contigo uma unidade da outra, e a gente acaba recebendo aí a Nova Dutra, recebendo o SAMU, recebendo acidentados da região inteira. Às vezes o Romero está lá em Aparecida, tem um problema mais grave e faltou o médico lá em Aparecida, vem para cá, o pessoal lá de Goiás que veio pagar promessa, enfim. São uma série de fatores. Esse problema, ele existe. Nós tínhamos, se não me falha a memória, 140 mil cartões SUS, uma população de pouco mais de 100 mil habitantes. Quer dizer, a gente tem quase 25 mil cartões SUS a mais do que a população. Isso é porque tem vizinho aqui, é comum. Eu já operei doente que morava... Depois eu descobri que ele morava em outras cidades e tinha o cartão SUS de Guará, porque a sogra dele morava aqui. Então não é uma coisa que não existe. Existe de fato. Não dá para contornar esse problema ainda de receber de outros municípios. E para situações de alta complexidade, que vem o doente de fora encaminhado para cá, existe uma verba destinada para isso. Mas para o doente acidentado, porque para quem passa mal, para as emergências, não existe. O município tem que arcar com essa despesa. Tinha uma briga até em nível federal para que a Nova Dutra estivesse obrigada a pagar. Mas isso até hoje aconteceu, né? Isso até hoje mudou o nome, muda o tipo de concessão, muda o tipo. Hoje o atendimento médico da Nova Dutra é terceirizado, quer dizer, os funcionários que estão lá são de uma prestadora de serviço, enfim. Não adianta a gente chorar o leite derramado. Tem que trabalhar. Isso vai ser adequado daqui a alguns anos. Eu acredito que o Ministério da Saúde, o governo federal e o governo estadual tem feito planos e projetos interessantes para isso. Hoje, um usuário de convênio que usa o SUS, ele é cobrado do convênio depois e o convênio paga esse tratamento. Já existe essa interação. Mas ainda é um caráter bastante inicial, primário, mas alguns anos a gente vai ter bastante resultado para esse tipo de repasse. Mas no momento, o município acaba arcando com isso. Um acidente de moto da Dutra, que vale o tratamento do paciente, às vezes ele coloca uma prótese na perna, aqueles pinos que o pessoal fala, pino de platina, né, que o povo fala, isso custa um dinheirão, e esse dinheiro quem arca é o município de Guaratinguetá. Além dos dias que ele fica tratado, até que a gente consiga transferi-lo para a cidade de onde ele vem, mas o tratamento mais caro, que é o da emergência, é realizado aqui. Vamos avisar vocês também que no nosso Facebook do programa Rolando um Papo já estão disponíveis, ou melhor, já está disponível o áudio. É porque eu falei já estão porque a Claudinha fez um vídeo também. Das entrevistas do prefeito Francisco Carlos e do José Henrique Reis Lobo. Então, quem quiser acompanhar a entrevista dos dois aqui, pode acessar o nosso Facebook. E o mesmo acontecerá com a entrevista de hoje do Dr. Edson Ricome. Em breve ela também estará disponível no Facebook do programa. Uma grande questão que você sai na rua, e a gente que é jornalista ouve muito isso, é a questão de agendamento, de marcação de consultas e evitar o absenteísmo, que é gente que marca a consulta e deixa de ir. Quer dizer, ela ocupa uma vaga que poderia ser de alguém que tenha necessidade. O senhor deve ter ouvido muito isso aí nas suas andanças, e até quando o senhor estava trabalhando na Santa Casa, de acontecer isso, atendimento para agendar para especialidades, que é a ginecologia e a oftalmologia.
Como que o senhor vai tratar essa questão e como que a população vai se beneficiar desse trabalho? Bom, a primeira coisa é ter médico. Ter médico. Se você não tiver um profissional que execute essa tarefa, nós não vamos ter como atender a população. Então nós já conseguimos fazer uma ampliação do número de consultas de oftalmologia. Já aumentou o número? Já aumentamos o número de consultas de oftalmologia. Estamos aumentando para a primeira semana de última semana de março, primeira semana de abril, o número de consultas de ginecologia e obstetrícia. Nós conveniamos algumas consultas, tanto com o Frei Galvão quanto com a Santa Casa, para que essa demanda reprimida seja colocada em dia. Nós estamos trabalhando em cima de uma demanda reprimida de pelo menos 12 meses. Tá? Então tem gente aí há 6, 7 meses aguardando uma consulta. Impossível você chegar administrando no começo do mandato, colocar isso em dia 30, 40, 50 dias. Isso é impossível. Então, mas a gente está conseguindo já uma quantidade satisfatória de consultas e exames para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Vamos ter problemas disso ainda nos próximos 90 dias, com certeza. Mas os casos mais graves, as pessoas mais aflitas, aqui nessa rádio mesmo, durante essa semana, eu falei em outro programa, e tive um retorno bastante interessante, que várias pessoas me procuraram na secretaria e nós demos prioridade para quem de fato tinha urgência em alguns exames e conseguimos solucionar o problema deles todos. Então a pessoa que está aflita, sabe que o negócio é mais grave, porque o papel, a pessoa que faz a agenda ou quem atende um telefone para marcação de exame, às vezes não tem noção da gravidade daquilo. Então, por favor, procure a Secretaria de Saúde que a gente vai conseguir fazer com que isso seja mais rapidamente providenciado, esse tipo de procedimento. O que tem que acontecer também Não, senhor queria... O que eu queria... Você não deixou eu terminar de falar? Ai, perdão. Mas você pode me interromper, você é maravilhosa. Não, desculpa, eu não... Então, o que a população tem que entender é o seguinte, no dia 2 de janeiro, nós tínhamos o Frei Galvão, o Hospital Frei Galvão. Eu ia fazer essa pergunta. Então posso falar? Do credenciamento. Posso falar? Pode falar. Então, nós deparamos com o Frei Galvão descredenciado do SUS há cerca de 30 dias. É isso que eu ia falar. Não só para Guará, não, é para Guará e região. Envolve aí 700, 800 mil pessoas. Quer dizer, uma quantidade muito grande de desassistência. Nós deparamos com... no primeiro dia que eu cheguei na Secretaria de Saúde, já tínhamos a vigência da interdição do pronto-socorro pela vigilância sanitária. O pronto-socorro estava imundo. O pronto-socorro estava sujo. Estava mesmo. Tava tinha mesmo, até rato lá, né? Então, tinha rato de vários tamanhos. Então o pronto-socorro estava muito sujo. Nós deparamos com um problema sério junto ao centro de saúde, que as obras de uma reforma no centro de saúde estavam sendo arrastadas aí há alguns anos, e as obras paradas há pelo menos 6 meses. Nós deparamos com uma dificuldade grande dentro da própria Santa Casa. Algumas verbas não estavam sendo repassadas para cirurgia eletiva, enfim, alguns atrasos no pagamento dos hospitais. Então, nós chegamos lá sim, entrei na sala, tinham 3 onças lá dentro. Né? Então, não deu para a gente nem começar a conversar de agendamento, de consulta, de exame, porque as situações emergenciais eram muito grandes. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de solucionar o funcionamento para dar suporte de vida em situação de emergência para as pessoas. Quer dizer, a nossa prioridade mudou. Você chega num determinado local de trabalho no seu primeiro dia e fala assim, vim aqui, eu sou açougueiro, tenho que... Não, mas não, a dificuldade era outra. Nós tínhamos que colocar em funcionamento coisas essenciais para a manutenção no caso de uma emergência. O pronto-socorro não pode ficar do jeito que estava. Né? Então, temos profissionais bem pagos dentro os profissionais médicos. Tínhamos, por outro lado, profissionais técnicos de enfermagem mal pagos, apesar de um concurso recente, o salário ruim, quer dizer, um descontentamento. Tínhamos uma situação bastante crítica da área física, o espaço físico do pronto-socorro, além de estar sujo, ele está pequeno, está inadequado. Então, isso tudo a gente começou a mexer,
fizemos uma mini reforma emergencial no pronto-socorro em caráter de total emergência, com a ajuda, uma força-tarefa, de novo, de várias secretarias. Conseguimos, junto com a Santa Casa, inclusive, o provedor da Santa Casa, o Kaique. Né? O Kaique? O Kaique, Carlos. Conheço. Carlos, ele nos abriu as portas, ele foi bastante providencial em relação a colaborar com a gente. Então, muita gente trabalhou aí rapidamente no início de janeiro para que tudo voltasse. Junto com o prefeito Francisco Carlos, nós estivemos conversando algumas vezes com o seu Gilberto Neri, administrador do Frei Galvão, que demonstrou assim, uma força de vontade, uma boa vontade incrível, porque todo mundo sabe que lidar com o SUS hoje dá prejuízo. Quer dizer, ele mostrou para a gente que ele não tem mais necessidade de trabalhar com o SUS. O hospital hoje funciona para particular e convênio. O SUS era uma caridade, uma filantropia que ele faz. E isso, ele abriu as portas do hospital, nós refizemos os contratos. Esse contrato foi refeito pelo prazo de 1 ano, para que a gente reavalie a situação do hospital. Fomos ao Ministério da Saúde, fomos à Secretaria de Estado para ampliar a capacidade dele, o teto para ele conseguir outras especialidades para atendimento do SUS. Quer dizer, a gente está brigando para trazer mais serviço para ele, que o importante é isso para Guaratinguetá. O Hospital Frei Galvão hoje tem um potencial de atendimento muito grande e o Estado não aproveita. Então nós estamos brigando para isso. E é uma questão política, né, Edson? A gente sabe disso. Há um tempo atrás, o meu marido teve que fazer uma cirurgia no Hospital Frei Galvão em 2006. E o Gilberto falava isso, que era o credenciamento para que o hospital pudesse atender pessoas de SUS. E você me dizia que esse é um atendimento de alta complexidade, que vocês estão trabalhando para possibilitar que isso aconteça na cidade de Guaratinguetá agora. Ou seja, você que não tem convênio, não tem nenhum plano de saúde, você vai poder, daqui a um tempo, fazer esse atendimento e ser atendido no Frei Galvão, que é a questão da cardiologia. Exatamente. Não é só político, isso também envolve teto financeiro. Então, a nossa briga junto ao governo, ontem, lá no Memorial da América Latina em São Paulo, ocorreu uma reunião dos prefeitos do estado, sem relacionamento político partidário. Todos os prefeitos do estado de São Paulo estavam juntos com o governador Geraldo Alckmin. Alguns secretários de algumas pastas de interesse estiveram lá, eu estive presente lá com o Francisco Carlos, e nós conseguimos conversar com o coordenador regional da saúde, que é o assessor direto do secretário de Estado da Saúde, cuja pessoa já havia feito contato outras vezes, e ele demonstrou bastante disposição para aumentar esse teto financeiro, aumentar as especialidades de alta complexidade para Guaratinguetá. Santa Casa de Guaratinguetá tem potencial de aumentar o serviço também. Santa Casa hoje, existem alguns serviços que são subutilizados, que a gente pode aumentar o teto. Serviço de cirurgia, serviço de atendimento de clínica médica, podemos ampliar a alta complexidade de queimados lá, que existe uma demanda. Nossa, o queimado hoje, poucas cidades oferecem o serviço, e a unidade de queimado da Santa Casa de Guaratinguetá tem uma qualidade bastante satisfatória. Eu acho que a gente pode tentar brigar, e estou brigando para que aumente isso. Enfim, então, o que a gente deparou dentro da secretaria foi inicialmente isso. Então, até agora, a população tem que entender que eu não consegui fazer um plano de ações estratégicas definidas para os próximos 2, 3 anos, porque nós só lidamos com crise até agora. Você só está resolvendo... Nós estamos lidando com crise. A gente tem gente da nossa equipe trabalhando para isso. O doutor Francisco Carlos disponibilizou outras secretarias que nos ajudassem. Ele, pessoalmente, está muito interessado nisso, e a gente vai disponibilizar isso tudo. Eu tinha prometido, durante a campanha, promessa do Dr. Francisco Carlos, o canal do idoso, que ele vai agendar a sua consulta por telefone, vai receber o remédio em casa. Que bom, né? Entendeu? Então, isso nós já estamos trabalhando para isso. Nós vamos ter que... Estamos remodelando dentro da Secretaria de Saúde a rede de informática lá dentro, para que seja mais eficiente esse trabalho. Então, não está parado, né? A coisa está andando, mas
volto a dizer, a população tem sentido alguma demora junto aos postos, junto ao postinho, junto ao PSF, que também nós já estamos mexendo com isso, mas pode ter certeza que a gente tem ciência de tudo que está acontecendo e estamos trabalhando para solucionar tudo logo. Ao vivo em cores no programa Rolando um Papo, o doutor Edson Ricome, que é secretário de Saúde de Guaratinguetá. Nossa página no Facebook está à disposição, muitas pessoas curtindo a nossa página no Facebook. E depois, como eu disse anteriormente, você vai poder acompanhar essa entrevista, que o áudio vai estar disponível no Facebook do Rolando Papo. É isso, Cláudia? Isso mesmo, no www.facebook.com/Rolando um Papo. A gente vai disponibilizar lá as fotos da entrevista aqui que eu estou fazendo em off e vamos colocar o áudio também a 1 hora de programa para quem não pôde ouvir e te atualizar aí. Quando o senhor chegou, o senhor já falou de alguns problemas que foram encontrados e que o senhor está tentando solucionar na medida do possível e tentando também dar uma resposta mais imediata para a comunidade nas questões que são mais urgentes e que o senhor entende, né? Definiu como prioridade, que é esse atendimento nas UBSs, melhor atendimento no pronto-socorro municipal, melhoria nos agendamentos. Como que o senhor... primeiro, quero que o senhor fale como o senhor encontrou a equipe da Secretaria de Saúde, se era uma equipe motivada, que é um sustentáculo do secretário de Saúde, são pessoas qualificadas e com bom propósito para fazer esse trabalho, que você vai atender pessoas doentes que são carentes, né? Porque também, se você tem um bom plano de saúde, você não vai no OBS, você não vai no AME, você vai no médico da sua preferência. Como o senhor encontrou essa equipe quando o senhor chegou lá na Secretaria de Saúde e o que o senhor está fazendo para motivar a equipe da Secretaria Municipal de Saúde? Bom, Adriana, nós não tivemos transição, né? É verdade. Então, nós não tivemos transição. Então, da equipe do passado, se estava motivada, se não estava motivada, quem gosta de passado é professor de história. Meu papo aqui é outro. A minha equipe está motivada. A minha equipe, todo dia eu motivo a minha equipe lá. Eu entro motivadíssimo na secretaria. E as pessoas que trabalham não só na secretaria, em outros setores diretamente ligados à Secretaria de Saúde, estão super motivadas. As pessoas sabem das dificuldades, ninguém lá trabalha pensando em si, as pessoas trabalham pensando na população. Uma coisa assim que eu acabei não falando com ninguém, vou falar hoje para você. Então fale. Em primeiríssima mão. Você sabe que isso é do baralho, essa coisa de primeiríssima mão, depois eu conto essa história. Mas você tá autorizado. Mas uma coisa que me angustiou muito, e que quem precisa de uma consulta fora de Guaratinguetá, nos meus últimos anos de mandato de Francisco Carlos, no segundo mandato, nós tínhamos 2 vans. Então o usuário do SUS de Guaratinguetá ia para São Paulo, Campinas, Taubaté, enfim, ia de van. Uma van moderna, confortável, com ar-condicionado. Qual foi minha surpresa? As vans sumiram da Secretaria da Saúde. Então o usuário voltou a andar naquelas combis horrorosas, combis velhas. Mas acho que estava usando. Isso depois a gente vai... Não dá tempo de falar. Já achei uma van lá no ginásio de esporte de Pedregulho, quebrada há 2 anos. E 10 pessoas estavam indo como? De Kombi, umas combis velhas, sem pneu, absurdo, sem seguro, né? Sem licenciamento, sabe? Então... É um criminoso isso. Então, o que a gente fez? Inicialmente, colocamos pneu nas ambulâncias, dá até vergonha de falar isso, né? Falar em pneu no século XXI, né? Mas colocamos pneu nas nossas viaturas, fizemos seguro, licenciamos as viaturas que em 2012 não havia licenciamento, não estavam licenciadas, consertamos os velocímetros quebrados, porque as multas de excesso de velocidade chegam na secretaria, não dá nem para você apurar a responsabilidade, porque não tem velocímetro funcionando. E o que eu tenho na minha cabeça é tentar voltar com vans. Isso custa dinheiro, sabe? Eu já fiz uma promessa para mim mesmo que até o final de abril uma van na Secretaria da Saúde vai comprar. Nós vamos buscar recursos, porque nós não temos para mais isso. Nós vamos precisar de pelo menos 3 vans. Nós vamos buscar recursos para isso. Eu preciso ter uma ambulância UTI no nosso município, que hoje Guaratinguetá não dispõe de uma ambulância UTI própria. Quer dizer,
depende de serviços prestados, depende de pagamentos, enfim, nós precisamos de uma ambulância UTI. Então, isso aí é o primeiro passo para a gente tentar acertar o mínimo que eu posso oferecer para a população, porque andar de Kombi hoje, como dizia minha bisavó, ninguém merece, né, gente? Andar de Kombi hoje em dia é brincadeira, não andar no pão puma, no calor desse, né? Naquele calorzão. Então, são viaturas antigas. Você vai a uma Kombi nova, você tem ar-condicionado, é outra conversa. Com bancos modernos. A pessoa já está doente, não, né? Já tem uma necessidade. Todo mundo carente, precisando de um monte de coisa. E você doente, a população que nunca ficou doente, erga as mãos aos céus, que eu já estive doente. Quando a pessoa está doente, não tem jeito, nada importa. A comida, o dinheiro, seja o que for, não importa. Você precisa de atenção, um tratamento mínimo adequado. Não, e quando eu falo de você motivar a equipe, eu estou justamente querendo fazer essa analogia. Uma equipe motivada vai tratar melhor ver as pessoas a resposta da dengue, né? que necessitam, né? Humaniza o atendimento. Vamos lá, Claudinha. A gente tem aqui no Facebook, a Glaucia está perguntando, ela gostaria de saber se há na cidade um aparelho de mamografia. Como é que tá esses exames pelo SUS? Como é que isso está acontecendo? Ô, Glaucia, foi muito bom você ter feito essa pergunta, porque a mamografia, o Ministério da Saúde, junto com a Secretaria de Estado do Estado de São Paulo, já há alguns anos atrás, disponibilizou teto financeiro infinito para a mamografia. Então, a mamografia, se nós fizermos 100 mil mamografias em Guaratinguetá, a 100 mil o SUS vai pagar. Então, tem agenda aberta para mamografia em tempo integral. É só fazer o pedido e ir na Secretaria de Saúde e essa mamografia vai ser realizada. Isso aí foi uma campanha de alguns anos atrás, foi uma conquista para os municípios, uma conquista para as mulheres, né? Comemorando o mês da mulher, né? Mês de março. E essa notícia não é muito divulgada, eu não noto essa divulgação a respeito disso. Então, valeu a pena a pergunta da Glaucia, porque mamografia tem que ser feita, pode ser feita e facilmente realizada no município de Guaratinguetá. Está contratada, viu, Glaucia, para trabalhar aqui com a gente. Quando você falou o negócio da mamografia, lembrei que o Hospital Frei Galvão não estava mais atendendo paciente que tinha câncer, né? Você conseguiu reverter isso também? Eles estavam tendo que ser atendidos em Taubaté. Então, o que acontece? A alta complexidade, chama alta complexidade algumas doenças que gastam muito dinheiro. Câncer. Entre elas o câncer, tá? As pessoas doentes, portadores de algum tipo de câncer, de algum tipo de tumor hoje, existe uma contratação de um número limitado de serviços para os hospitais que não são da rede. Tá. Por exemplo, o hospital regional é do Estado. Tá. Então, ele não tem limite de gasto. Já o Frei Galvão tem um teto financeiro. Então, esse teto financeiro de um número limitado de pacientes, foi esse que descredenciou lá em novembro. Então, isso nós já voltamos. Tá. Agora, a população tem que entender que não cabe todo mundo no Hospital Frei Galvão. O Frei Galvão contempla a alta complexidade de 17 municípios junto com o regional. Então, se divide isso, porque aqui tem um teto fixo, que não tem aumento já há alguns anos. Quer dizer, o número de pacientes atendidos é limitado, tanto para quimioterapia quanto para radioterapia. Então, isso é limitado. Infelizmente, algumas pessoas do nosso município acabam sendo tratadas em Taubaté ou até em São Paulo. Mas a minha briga, o meu trabalho é buscar isso, para trazer para cá todos. Eu, graças a Deus, tive, na primeira negociação com o Gilberto, nós conseguimos trazer para cá, no começo de março, 30 pacientes que estavam fazendo tratamento fora. Quer dizer, ainda existem pacientes. Não tem jeito de eu trazer todo mundo, porque o hospital não pode atender só Guará. Se nós não tivermos a contrapartida de outros municípios, cessa esse teto financeiro e a gente perde todos. Sim, sim. Então, estamos batalhando para quê? Para que haja um aumento desse teto, para que toda a população de Guará trate em Guará. Uma outra, eu estou conversando ao vivo em cores com o secretário municipal de saúde de Guaratinguetá, o doutor Edson Ricome.
E falando de vários assuntos, eu estou rindo porque o doutor está fazendo brincadeira aqui. Falando de vários assuntos referentes à saúde do nosso município, alguns posicionamentos e algumas medidas urgentes que já foram tomadas para minimizar o impacto aqui para a vida de cada um de vocês. O que ele está tentando fazer, resumindo um pouco do que foi falado para ele, é exatamente isso. Doutor, eu estou pensando aqui que tinha não sei se está acontecendo isso ainda, estava em falta material para a realização de exames. Então, às vezes, a pessoa ia fazer um exame de urina ou algum outro exame na rede pública e não tinha esse material. Como é que o senhor já equacionou esse problema? O senhor chegou a... Tem alguma coisinha, alguma informação um pouco errada aí. O material que estava faltando era material de uso da enfermagem. Ah, sim. Tá? Então, assim, gase, material de curativo, medicamentos, alguns, durante muito tempo, que estava algum material bastante de uma longa data faltando, algum medicamento, tudo isso está sendo praticamente normalizou, tá? Com exceção da medicação das ações judiciais, que infelizmente nós temos muitas, o material da medicação de rotina para diabético, hipertenso, de rotina está tudo em dia no posto, já normalizou o material de limpeza que estava em falta no posto. Já. Tá? O material do laboratório não, porque o laboratório que presta serviço para a gente hoje... Terceirizado, Santa Casa, Vital Brasil. E isso, nós, graças a Deus, não encontramos nenhum problema. O doutor Álvaro, bastante sensível aos nossos problemas, tem nos ajudado bastante também, junto com a Santa Casa. E eu não estou tendo problema disso não, só elogios. Até durante a campanha era bastante interessante que o único ponto de elogio que nós tínhamos era em relação ao laboratório dessa prestação de serviço. Mas praticamente todo o material já está normalizado na rede. Bom, já estamos no finalzinho do nosso programa, mas antes de encerrar, eu quero falar da catarata. Até quando o prefeito esteve aqui, cirurgia de catarata. O prefeito esteve aqui, ligou um ouvinte perguntando, falou que ele já estava esperando há algum tempo. Vai ter mutirão de catarata? Quando o senhor acha que vai ser possível isso? Em quanto tempo você acha que vai normalizar essa situação? Bom, aqui é o seguinte, a catarata, nós temos uma demanda reprimida de catarata de cerca de 400 pacientes em Guaratinguetá. Absurdo. 400 pessoas, dependendo da visão, esperando uma cirurgia. Existe um dinheiro dentro da Secretaria de Saúde para a realização de cirurgias eletivas. Esse dinheiro foi depositado na conta da Secretaria de Saúde, cerca de R$400 mil, específico para cirurgias eletivas, em abril de 2012. E não tinha sido utilizado até dezembro de 2012. Então, nós estamos fazendo uma negociação com os hospitais, com os médicos, para a utilização desse dinheiro, porque ele ia ter que ser devolvido em abril. Então, conseguimos uma prorrogação desse dinheiro por mais de 60 dias. Dinheiro, mas não estava sendo utilizado. Não foi utilizado. E essa semana já agendamos cerca de 150 procedimentos de cataratas. Quer dizer, 150 pessoas vão sair da fila, graças a Deus nós vamos resolver em 30, 40 dias essas pessoas. Estou fazendo uma solicitação junto ao Ministério de uma verba adicional para a gente terminar isso aí. Mas, independente de terminar ou não, nós vamos dar andamento a esse projeto, mesmo que a Secretaria de Saúde banque essas cirurgias com recurso próprio da Prefeitura. Tá? O Dr. Francisco Carlos já disponibilizou para a gente a vontade e nos ordenou que resolvesse esse problema da população. Muitas cirurgias estão sendo realizadas, de cirurgia geral. Estamos agendando também vários exames de cirurgia de varizes. Nós fizemos alguns contatos já com a Santa Casa, está contratualizado já exames e cirurgias dessa especialidade e, se Deus quiser, em mais alguns meses a gente vai derrubar o número de pessoas que estão na fila. Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação ao vivo aqui no nosso Rolando um Papo. Doutor Edson Ricome, secretário municipal de saúde, conversou conosco. Espero que o senhor volte em outras oportunidades. Alessandra Marúcia, Angélica Monteiro, é sempre um prazer recebê-las aqui. Um abraço para o senhor, até a próxima. Bom, posso falar? Pode. Dá tempo? Dá, o senhor tem, deixa eu ver aqui.
Ó, o senhor tem 1 minuto. Então, dentro desse minuto, pedir a colaboração da população que sofre, a população que sofre na fila, que sofre para ir no postinho, sofre para a realização de cirurgias, que, por favor, nos procure. Nós temos uma equipe lá pronta para resolver o problema emergencial, a gente vai procurar resolver o mais rápido possível. Nossa equipe está à disposição, a secretaria está de portas abertas, nós estamos trabalhando para que melhore o atendimento de fato da população.